todos os seus vizinhos. Eu tive o privilégio, quando embaixador em Pequim, de lidar umas tantas vezes com um grande chanceler que a China teve, Chiang Kai-shek, e eu assisti, já no final dos anos 80, início dos anos 90, a maneira como a diplomacia chinesa muito rapidamente conseguiu sobrepor o entendimento, o diálogo, a negociação ao que eram, então, situações de tensão com a própria União Soviética, ainda existente, com a qual a China tinha litígios territoriais importantes, que foram resolvidos pacificamente. A China tinha relações dificílimas com o Vietnã, com a qual teve uma pequena guerra. Com a Índia, da mesma maneira, no início dos anos 60, houve uma pequena guerra. Era vista com extrema desconfiança pelos países do Sudeste Asiático, inclusive Indonésia, Malásia, países onde há minorias chinesas. Estava ainda em negociação com o Reino Unido e Portugal para reabsorver Hong Kong e Macau. E isso foi feito de uma maneira brilhante pela diplomacia chinesa. De modo que essa extraordinária melhora com os vizinhos, então, começou a abrir a China para o mundo e o mundo para a China. E o interessante é que, no primeiro, é uma longa história, não vou elaborar, no primeiro momento, o capital que veio fertilizar a China foi o capital da diáspora e da vizinhança. Eu vi, com olhos surpresos, a cidade de Shenzhen, que era uma vila de pescadores que está do outro lado de Hong Kong. Eu vi aquela confusão de um imenso sítio de obras, com alguns prédios já feitos, outros, enfim, em andamento, e como Shenzhen e a província de Cantão no Sul absorveram muito do que era a produção da indústria leve de Hong Kong. E a China absorveu da sua diáspora todo o capital, no sentido próprio, o capital financeiro, e o capital de relacionamentos externos que essa diáspora e essa periferia tinham desde séculos ou décadas, e o que foi, obviamente, o fator extraordinário na projeção e na ascensão da China. Como eu lhes disse, em 1989 eu vivi a tragédia de Tiananmen, foi um momento muito difícil, uma situação de encruzilhada na China, e vi com admiração como Deng Xiaoping conseguiu dar a volta por cima, como dizemos nós, e numa viagem ao Sul relançar o ideário das reformas. O que ele fez fora do Partido Comunista. Isso é importante, porque, em geral, na China era o Partido Comunista que chegava a conclusões e as veiculava para a população. Deng Xiaoping teve de contornar o partido no primeiro momento do relançamento das reformas e só depois conseguiu vencer resistências e entronizar, consagrar dentro do partido o ideário da retomada do processo de reformas. Então, vejam, senhores, que coisa curiosa. O Brasil foi membro fundador e líder do chamado Grupo dos 77. O Grupo dos 77 leva esse nome porque ele foi criado no seio da UNCTAD, da Conferência de Comércio e Desenvolvimento da ONU. A primeira delas realizou-se em 1964, ao mesmo tempo em que se deu o golpe militar no Brasil. O então embaixador que presidia a delegação brasileira acabaria sendo, enfim, expurgado. Tem uma filha que é uma ilustre colega nossa, uma das grandes diplomatas brasileiras. Vejam bem, o Brasil foi líder durante décadas disso, e a China só se juntou ao grupo dos 77, eu esqueci de dizer, 77, porque na época eram apenas 77 os países em desenvolvimento, muitos ainda eram colônias. Hoje o grupo dos 77 tem 130 membros, e se chama Grupo dos 77 e China. Mas, digamos, a entrada da China, ou melhor, a junção da China ao grupo dos 77 só se deu na década dos 90, quando, a rigor, o diálogo Norte-Sul já estava, digamos, defunto. O grupo dos 77 e China continua a atuar nos vários organismos internacionais, nas várias agências da ONU, e é útil em alguns momentos, na medida em que ele cristaliza posições de interesse comum de países em desenvolvimento. Eu, em 2002 e 2003, entre a Alemanha e Estados Unidos, fui embaixador do Brasil em Viena e junto às Nações Unidas em Viena. Em 2003, durante o ano de 2003, fui presidente do Grupo dos 77 e China,
com uma agenda bastante intensa na Agência Internacional de Energia Atômica, Agência de Industrialização, Organização contra Testes Nucleares e outras entidades em Viena. Para mim, foi um reencontro sentimental com aquilo que havia, décadas antes, me atraído para a própria, enfim, carreira diplomática. Enfim, uma observação importante sobre a China, como eu disse, é um fato extraordinário que não foi planejado, mas foi um resultado, de certo modo, feliz dos processos de evolução de um ou outro, foi essa confluência entre China e Estados Unidos para uma situação que eu chamo realmente de simbiótica. E eu acho que isso é um fator importante no que tem que ver com a governança global. A China não é um país que desafia ideológica ou militarmente os Estados Unidos ou o mundo ocidental, ao contrário do que era a União Soviética. Quer dizer, o comércio entre o Ocidente e a União Soviética, ou o Pacto de Varsóvia, era irrelevante, era secundário. No caso, a ascensão da China se dá, entre outras coisas, com base na sua profunda interligação, no seu entrelaçamento com o mundo exterior em geral, com a sua vizinhança cada vez mais, e com o mundo ocidental, entre eles, enfim, o maior mercado, os Estados Unidos. Como eu disse, a China tem hoje um comércio de mais de 300 bilhões de dólares com os Estados Unidos, saldos da ordem de 230, 240, 250 bilhões de dólares só com os Estados Unidos, reservas de mais de 2 trilhões de dólares. É muito interessante, um dado pouco conhecido, 20% das exportações chinesas para os Estados Unidos provém de empresas americanas estabelecidas na China. E há um percentual não quantificado, mas que não é pequeno, de comércio, de exportações da China para os Estados Unidos sob encomenda de empresas americanas. Um exemplo, os famosos tênis Nike, né? Enfim, a Nike é uma marca meio virtual, quer dizer, eles desenham os sapatos e os produzem no mundo inteiro, inclusive aqui, por encomenda. De maneira que realmente é extraordinário, e eu acho que é um fato positivo, que haja um entrelaçamento entre China e Estados Unidos. Eu acho que isso é algo que tende a levar os esforços de governança que se façam daqui para diante num sentido construtivo. No que diz respeito à relação, uma palavra breve, Brasil-China, como eu lhes disse, eu fui testemunha do início. Permitam-me contar essa anedota, eu já comentei isso anteriormente. O Brasil reconheceu a China em 1975 por uma decisão ousada, corajosa, do então presidente Geisel, contra forte oposição da extrema-direita militar. Eu fiz uma certa amizade com o presidente Geisel, depois que ele tinha deixado de ser presidente, no início do governo Figueiredo, quando as relações entre Geisel e Figueiredo ainda eram boas. Um dia, o então chanceler Guerreiro me chamou e disse: Abdenur, você tem que acompanhar, organize de imediato uma viagem do presidente Geisel à Arábia Saudita. Tinha morrido o rei da Arábia Saudita, o Brasil era altamente dependente das importações de petróleo, e eu levei um baita susto. Digo, meu Deus do céu, eu vou ter que fazer essa viagem com esse senhor prussiano, né, terrível, tinha um medo danado da figura do Geisel. Pois bem, falei com a Petrobras, alugamos, enfim, conseguimos alugar num avião no dia seguinte, Rio-Paris. Em Paris, a Petrobras alugou um aviãozinho e fui lá, eu com o Geisel, para a Arábia Saudita, onde ficamos uns 3 dias, num ambiente muito triste, muito pesado, sem o que fazer. E foi um encanto a relação com ele, tornei-me, de certo modo, enfim, amigo do Geisel, e dele ouvi o testemunho sobre as resistências que ele teve. Essas resistências fizeram com que, numa primeira etapa, não houvesse um deslanchamento da relação Brasil-China, de modo que eu testemunhei e atuei em escala modesta, era um simples anotador, mas eu estive presente em momentos fundacionais, de certo modo, da relação Brasil-China. A primeira visita de um chanceler foi feita pelo Saraiva Guerreiro na primavera de 1982. Em 82, a China engatinhava no processo de reformas, que tinha começado depois da morte de Mao, nos idos de 77, 78. Eu vi uma China maoísta na aparência, com todo mundo vestindo aquela roupa de camponês, muito pobre, muito austera. E em 84, deu-se a primeira visita de um